Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de grego e agora nós vamos entrar no grego 3 e vamos trabalhar de uma maneira mais exaustiva sobre os tempos verbais. Atenção! Os tempos verbais em grego ressaltam o aspecto da ação e não o tempo dela. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque no português a gente tem o passado, o presente e o futuro. Então, se eu colocar um verbo aqui, como por exemplo o verbo falar, falar está no infinitivo, ele não tem um tempo. Agora, se eu colocar eu falei, a terminação e, você tem F-A-L-E-I, essa terminação E-I, ela forma o passado. Então, eu falei. É diferente de, por exemplo, se eu colocar eu falarei. Então, se eu coloco um R, então aí muda para o futuro, certo? Então, no português, as terminações ressaltam o tempo verbal. Só que no grego não é assim. No grego, ressalta o aspecto. Entenda aspecto como qualidade, característica da ação. Então, como vocês já aprenderam na aula do resumo dos tempos verbais, existe a ação linear, que é aquela ação durativa, estou fazendo, ou seja, é uma ação progressiva de estar fazendo algo. Então, é uma qualidade de algo durativo, tá? Ou eu fiz algo. Então, uma ação ponte linear, algo que já acabou num ponto, não teve. A diferença da linear para um ponto é que, deixa eu pegar aqui ó, a caneta aqui embaixo, né? Deixa eu pegar a caneta para ilustrar aqui. A diferença é que um ponto, você tem um ponto só. Agora, a linear continua, é uma ação progressiva que continua. Vocês estão vendo aí a linha passando? Ó, ela continua. A ponte linear, ela só tem um ponto, é algo que aconteceu e acabou. Então, existe esse aspecto no grego, ok? Deu para vocês pegarem? Há vários tempos verbais em grego. Nós já estudamos o presente. Mas agora eu quero apresentar a vocês o futuro. E agora nós vamos trabalhar a gramática de Lourenço Stilho-Heger nas páginas 55 a 63, tá? Que é importante e a gente vai trabalhar essas páginas, tá bom? Então, vocês agora, eu vou fazer um corte, vocês agora estarão vendo a página do PDF aí, tá? Pronto, voltei. E agora é o seguinte. Lição 7, aqui na página 55. Futuro do indicativo. Ativo e médio. Vamos lá. Aqui nós temos um vocabulário, isso é importante vocês entenderem, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria desses verbos aqui são verbos contratos. Então, aqui já é importante eu já começar a explicar uma coisa para vocês. Verbos contratos são verbos que terminam com duas vogais, como por exemplo esse verbo aqui, ó, agapau. Então você pode ver que termina com um alfa e um ômega. Aqui eu tenho aitel, um epsilon e um ômega. Novamente aqui embaixo, genau, olha lá, erotal, dzal, dzetel, ó, lalel, martirel. Então, ó, tá vendo que todos terminam com vogais, duas vogais? Todos esses aqui são verbos contratos. A flexão deles não será a mesma que nós conhecemos no presente. Eles sofrerão mudanças de acordo com a contração que houver. Eles se chamam de verbos contratos porque são duas vogais, né? Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Você tem duas vogais. No caso do verbo agapau, eu vou dar o exemplo do verbo agapau, tá? Termina com um alfa e um ômega. O alfa faz parte da raiz do verbo, então ele não pode ser alterado. Agora, o ômega faz parte da terminação do presente. O que acontece é que, como o ômega é uma vogal longa e se encontra com o alfa, que é uma vogal breve, os dois vão se fundir. Lembrando que o alfa não pode sair, porque ele faz parte da raiz. Então, as duas vogais vão se fundir e vão se transformar em uma outra. Então, de duas, vai sair as duas e elas vão se transformar numa outra vogal. Que no caso aqui, na primeira pessoa, vai ser o ômega alongado, né? Com esse tracinho aqui em cima, que é o acento circunflexo. Então, de agapau vai virar agapou.
tá? É assim que você contrai na primeira pessoa do singular. Agora, claro, nas outras pessoas você vai contrair de outra forma. Mas vamos lá. Deu para vocês pegarem aí? Agapau significa o verbo amar. Lembrando que aqui está conjugado na primeira pessoa do presente. Não se esqueçam, tá? Vocês já aprenderam tudo isso. Agapau, eu amo. Aitel, eu peço. Genau, eu gero. Erotal, pergunto. Dzal, eu vivo. Zetel, eu procuro, né? É procurar num sentido mais... no sentido de buscar intensamente, tipo esquadrinhar, né? De você examinar algo. Laléu, eu falo. Martirel, eu testemunho, testifico. Homologuel, olha lá, novamente, ó, homologuel, que é confessar, né? Reconhecer, confessar, admitir, falar. E roral, novamente, ó, olha aqui, né? Plerol, ó, aqui eu tenho a letra ômicron e aqui eu tenho a letra ômega, tá vendo? Ó, uma vogal breve e uma vogal longa. Isso aqui se torna, então, um verbo contrato. Plerol, completar, encher, cumprir. Por que que tem a ideia de cumprir? Porque uma vez que você completa uma missão, você termina, então, então você cumpre aquela missão, né? Você finaliza. Então, plerol tem essa ideia de completar, encher, terminar, acabar, cumprir, tá? Poiel, olha aqui novamente, ó. Terel, fanerol, olha lá, tá vendo aqui, ó? Você tá vendo a diferença das palavras? Fazer, guardar, manifestar. Agora, baptizo, ó, aqui não tem duas vogais, então esse aqui é um verbo regular, tá vendo? Melo, aqui também é um verbo regular. Meno, também, ó, tá vendo? Então é isso, certo? Geralmente o futuro, aqui embaixo, vamos lá, indica alguma ação que vai ocorrer no futuro, obviamente. O aspecto da ação pode ser pontilear, que eu já expliquei, um pontinho, né? Você vai fazer um pontinho, ou linear, ou seja, durativo, algo que continua. Sendo o contexto e o significado próprio do verbo os que determinam isso. Predomina a ação pontilinear. Deixa eu explicar. Há verbos que pedem significados próprios. Então, há verbos especiais que vão pedir um significado próprio para eles. Então, eles vão ser determinantes, né? Então, já existe alguns verbos que já se dão melhor com o tempo futuro, como, por exemplo, o verbo vir, né? Ele já é um verbo na Bíblia que, quando você vai falar de, talvez, profecias, né? No caso, profetizar, no caso de algo ocorrer no futuro. Então, esses verbos assim, eles são muito mais propensos a indicar uma ação futura que vai acontecer ainda, né? Então, há alguns verbos que são específicos para isso. Então, o próprio sentido do verbo já implicaria nisso, tá? E quando o verbo for ambíguo, por exemplo, o verbo falar. O verbo falar não implica no futuro. Eu estou falando com vocês no presente, mas eu poderia dizer que eu falei no passado ou no futuro. Eu vou falar, né? Eu falarei. Então, o verbo falar, ele é ambíguo. Aí é o que ele fala, o contexto vai determinar o sentido do verbo, se ele é uma ação... em que sentido vai ser, tá? Só que tem um detalhe aqui. Ele está explicando aqui, o Lourenço, que existe duas ações no futuro, mas a ação que predomina é a pontilear. Algo que vai acontecer, acabou, não acontece mais. Agora, a ação do futuro linear é algo que vai acontecer no futuro, ou seja, ainda não ocorreu, mas vai acontecer e continuará acontecendo por algum tempo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Amanhã eu vou comprar um carro. Um exemplo. Eu vou lá na loja, comprei o carro, acabou. Eu não vou lá voltar e comprar mais um carro. Acabou. Ação pontilear. Agora, amanhã eu vou trabalhar. Opa, é uma ação que eu estarei passando um tempo durante o dia trabalhando. E no dia seguinte eu vou voltar para o trabalho para continuar trabalhando. Então, amanhã eu estarei trabalhando. E eu vou continuar trabalhando durante o dia. Então, é uma ação que ainda não aconteceu, vai ocorrer no futuro, mas vai ser durativa no futuro. Deu para vocês pegarem aí? Por isso que eu falo, é diferente do português. Por isso que eu coloquei aquela atenção. Mas é legal pensar dessa forma. Vamos lá.
O futuro do indicativo, lembrando que indicativo é um modo, né? E futuro é o tempo. É formado pelas mesmas terminações do presente e do indicativo, acrescentando-se um sigma. Já vou explicar isso. Entre o radical e a vogal temática. Esse sigma, depois do radical, é a característica distintiva do futuro. Sim, uma vez que o futuro e o presente têm as mesmas terminações, o que vai distinguir é o sigma. Então, a questão é a seguinte, vocês já aprenderam o paradigma do futuro. O futuro, do presente, perdão. Vocês já aprenderam o paradigma do presente. Então, o que eu tenho? Presente do indicativo ativo. Eu tenho liu. Li é a raiz e o ômega faz parte do presente. Vocês já aprenderam isso. Li omai. O li faz parte da raiz e o omai faz parte do presente também, só que agora na voz média, né? Agora, o que vai ter? A presença do sigma. Olha lá. Como que vai ficar? De liu vai virar liço. Olha só. De liomai vai virar liçomai. Então, entre o radical, que é o li, e a terminação, você vai acrescentar um S. Então, eu vou apagar aqui para vocês, então, perceberem a diferença que vai ficar. Olha lá. Vamos de novo. Entre o radical, que é li, e a terminação, olha aqui embaixo, omai, o que vai acontecer? A presença do sigma. Então, liu, presente. Liço, futuro. Liomai, presente. Liçomai, futuro. Pegou aí? Ok. No presente, e isso para todas as terminações, tá? Para todas as terminações. No presente, do indicativo e do subjuntivo, a voz média e a voz passiva tinham as mesmas terminações, mas no futuro elas são diferentes. Opa, isso aqui é legal. Ó, presta atenção. A gente já aprendeu que no presente, as terminações médias e passivas são iguais. Então, quando eu falo omai, tai, omtai, este, ontai, eu estou falando da terminação média ou passiva. Vocês aprenderam que é só o contexto que vai determinar isso. Vocês já aprenderam isso. Agora, no futuro, há uma diferença entre as duas. E no auristo também há. Tá? No auristo há o auristo médio e o auristo passivo. São duas formas distintivas diferentes, são dois paradigmas diferentes. Tá? Vamos lá. E aí o Lourenço vai falar que aqui a gente só vai estudar a voz ativa e a média, que o passivo vai ser para depois. Então vamos lá. Voz ativa. Como é que é o paradigma da voz ativa? Aqui eu tenho o presente, o paradigma do tempo presente, né? Do modo indicativo e da voz ativa. Como é que fica? Liu, lies, lie, liomen, liete, liu-se, ou o ni eufônico que aparece antes de vogais, que vocês já aprenderam, né? E no infinitivo fica lien. Opa, aqui vocês já aprenderam que o infinitivo é formado pelo em. E no futuro, você só vai colocar o sigma aqui, tá? Perfeito? Agora só, qual que é a diferença do futuro? O sigma, mesma coisa, só que ó, liu, liço, lies, liceis, liei, licei, liomen, lisomen, liete, licete, olha lá, liu-se, liço-se, olha lá, mesma coisa, você só vai colocar a presença do sigma no meio. Olha que fácil. E qual que é a tradução de liu? Pode ser divorciar, pode ser soltar, pode ser desamarrar ou desatar, tá? Tem essa ideia, tá bom? Liu. Uma vez que ele tem a ideia de divórcio, é desligar alguma coisa, né? Você pode desligar, soltar, desamarrar, desatar alguma coisa, desfazer, ou também descumprir. Ele é um verbo polissêmico, né? Polissêmico, e tem todas essas traduções. Pode ser descumprir, uma vez que eu desato, eu quebro, eu desfaço alguma coisa. Então, a gente traduziria como ele descumpriu, ele quebrou o mandamento, tá? Poderia ser o verbo liu para isso. Agora a voz média, lembrando que aquela lá em cima é a voz ativa, essa aqui é a média, tá? Se vocês não estão entendendo isso aqui, é porque vocês não passaram pelo grego 1 e nem o grego 2, porque aqui a gente já está no grego 3. Então eu já estou trabalhando com vocês, já do pressuposto que vocês sabem o que é um tempo presente, o que é voz ativa, média, passiva e o que é o modo indicativo. Eu já ensinei tudo isso para vocês. Se vocês não sabem disso, voltem para as aulas anteriores.
Vamos lá, agora a voz média. Qual que... Vamos lá, novamente ele vai fazer a comparação. Que você tem liomai no presente do indicativo médio, né? E aí qual que é a terminação que eu já expliquei para vocês? Omai, etai, omessa, este, ontai. Qual que é a diferença agora? Você vai colocar o sigma. Somai, se, setai, someta, seste, sontai. Olha só a diferença agora. Você só vai acrescentar o sigma. E a tradução, no caso aqui, né? É a voz média. Então é uma voz, ó. Eu desatarei para mim, para ti, né? Ele desatará. A ideia aqui da voz média, que eu já expliquei para vocês, é uma ação reflexiva. Aqui no caso, ele está traduzindo a voz média como uma voz de propósito. Já vou explicar isso. Mas a voz média, ela tem a ideia de uma voz reflexiva. Eu desatarei a mim mesmo. Então, eu mesmo vou me desatar. Eu mesmo vou me desamarrar, me desfazer, me divorciar. É porque ele está traduzindo como desatar. Mas o lio também tem outros significados, como, por exemplo, divorciar, desamarrar, soltar. Então, imagine que você está preso. Você está amarrado em cordas. Então você vai desamarrar a você mesmo. Você não vai usar alguém, você mesmo vai se soltar. Então também seria o verbo liu na voz média. Deu para vocês entenderem? Para como é que ficar melhor? Agora, eu desatarei para mim é como se tivesse assim: você está soltando alguma coisa em seu benefício. É algo para você que você está fazendo, né? E que vai voltar para você. Então eu estou desatando aquilo em meu benefício. Então, por exemplo, o meu tênis, eu estou desamarrando o meu tênis para o meu próprio benefício, porque aí eu vou tirar o tênis, vou colocar um chinelo, por exemplo, e aí vai ficar mais fácil para mim, né? Caminhar vai ficar mais, dá pra gente relaxar, vamos por assim, né? Então, essa que é a ideia, tem uma ideia aí da voz média, uma voz dupla, né? Que aí você tem a ideia da voz reflexiva, que também é expressada pela média, e você tem essa ideia de propósito, fazer algo em meu benefício, né? Ou por eu mesmo, também dá a ideia da voz média. Deu pra vocês pegarem aí? E no caso, o infinitivo é formado da mesma forma, né? O infinitivo do presente é esthai, então, liesthai, e aqui o infinitivo do futuro médio é licesthai, ok? Agora vai entrar numa parte mais complicadinha, né? Que agora eu vou precisar que vocês prestem atenção, tá? Atenção, muita atenção aqui. Até agora foi muito fácil. Agora vai começar a complicar e eu peço que vocês prestem atenção. Alterações pelo acréscimo do sigma do futuro. Radicais terminados em consoantes labiais, guturais e dentais. Quando o sigma do futuro, que a gente já aprendeu, que esse sigma é a característica do futuro, é acrescentado a radicais terminados em consoantes. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que aqui, no paradigma aqui em cima, o nosso paradigma aqui em cima é um paradigma que o radical termina em vogal. Olha só, li, que é o radical aqui, lembrando que o radical é aquilo que repete em todas, né? Ó, tudo isso aqui repetiu, não é li para todos, esse é o radical, porque repete. Esse radical aqui, ele termina em quê? Em uma vogal. Esse Y é uma vogal. Agora, o que ele vai falar aqui? Mas e se o radical terminar em consoante? O que que acontece? Aí muda. Olha lá. Quando você terminar com as consoantes labiais, quais são as consoantes labiais? O pi, o beta e o fi. Então, vamos lá, vamos por parte. Então, quando o sigma se deparar com uma dessas três letras, então o sigma vai virar um psi. Quando o sigma se deparar com uma das letras guturais aqui, ele vai virar um xi. E quando o sigma se deparar com uma dessas letras dentais aqui,
ele vai virar um outro sigma mesmo, aí não vai ter alteração. Então, quais são os exemplos? Blepo, esse aqui é presente, lembrando que essa terminação é do presente. Terminou com uma consoante, opa, que consoante que é essa? Essa é uma consoante labial, olha aqui, ó. Então, sigma, olha lá, blep, terminou com um P. P mais S vira o quê? Vira um psi. Então, em vez de ser blepo, vai virar blepso. Olha o que aconteceu. Virou um psi, porque o pi e o S se juntou. Então, ps, ps, ps. Deu para vocês pegarem? Aí a ideia, PS, 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 ps. Deu para vocês entenderem aí a analogia que eu estou fazendo? Então é isso. E da mesma forma os outros. Os outros vão funcionar da mesma forma. Eu vou dar mais exemplo aqui, vamos lá. Ó, vamos no verbo ago, que é o verbo conduzir. Blepo é ver, tá? Blepo é eu vejo. Então, água é eu conduzo. Então, ago. Terminou com G. Opa, o gama é gutural, olha aqui, ó. Então, gama mais sigma, a regra diz que vira um xi. Então, vai ficar axo. Então, esse xi é a terminação do futuro. Olha só, isso é importante. Como é que eu vou distinguir do presente para o futuro? Simples, ó. No presente você tem um gama, no futuro você tem um xi. No presente você tem um pi, no futuro você tem um psi. Deu para vocês pegarem aí? Olha aqui, terminou numa consoante dental, o theta, ó. Olha só, theta. Aí eu tenho peito, ó, theta, mais um sigma. Então, o que aconteceu? Simplesmente essa letra sai e vai ficar peiço. Esse aqui é mais fácil. Então, ó, a regra das dentais, esqueça. Por quê? Porque essas três letras, quando se encontram com sigma, vão se tornar o sigma. Então, essa aqui vocês já podem anular. Olha só que bênção. Vocês só precisam, então, decorar a labial e a gutural. Certo? Bom, deve vocês pegarem aí. A dental você não precisa decorar porque não vai alterar nada. Agora, o Lourenço ele vai dar uma observação. Que é preciso levar em conta que diversos verbos possuem uma raiz diferente, raiz ou radical, tanto faz, do radical, normalmente utilizado no tempo presente. Esta particularidade poderá ser consultada no dicionário léxico de grego e português. Então ele está falando que no caso vai haver algumas palavras em que a raiz daquela palavra é diferente. E no caso, isso é uma irregularidade, é o que ele está falando aqui, isso é uma irregularidade. E aí não tem jeito, você precisa ter um léxico para saber qual que é a raiz do verbo. Porque, ó, veja só o que ele vai dizer aqui, ó. Ele vai colocar o verbo lavar, vipto. Vipto, lavar, eu lavo. Aqui está no presente, lembrando que aqui eu tenho um ômega representando o presente. Só que a raiz, por incrível que pareça, nós, ao olharmos para o verbo vipto, né, que seria a nossa primeira reação, ao olharmos para o verbo vipto, nós acharíamos que a raiz dele terminaria em tal, né? E aí entraria dentro da regra das dentais. E aí, então, na hora de colocar o sigma, ficaria vipt mais sigma, e aí se tornaria em um outro sigma. Então, o que aconteceria seria vips, né? Seria vips, né? Porque aí você teria um P e mais um S. Seria isso que aconteceria? Pois não é isso que acontece, né? Porque aqui o tal é dental, então deveria ter virado um sigma. Mas olha o que aconteceu, virou um psi. Por que isso acontece? Aí o Lourenço vai explicar o porquê que essa palavra é irregular. Irregular. Por quê? Porque a raiz dela, na verdade, não termina com tal. A raiz dela é vib. Olha só, isso aqui é irregular. E aí não tem como você saber, somente consultando um dicionário, um léxico. Aí, terminou com B, opa, então vai entrar na labial. Aí vai virar um psi, tá vendo? Ó, olha só. Olha lá. Filaço. Você vai achar que a raiz termina em SS, né? Mas não. O que a raiz termina em capa, gutural. Vai virar um psi. Olha só.
Entendeu? Baptizo. Olha lá. Você acharia que a raiz termina em zeta, mas não, termina em delta. Olha só. E aí? E aí, baptizo. Olha só como é que agora vai ficar a forma. Então, essas daqui são irregulares, tá? Essas são irregulares. Aí, o verbo sozo. Você acharia que terminaria com zeta? Não, termina com um D. E aí, o futuro, essa palavra que aparece muitas vezes, tá, irmãos? É bom vocês decorarem ela, que ela aparece muitas vezes. Essa aqui, ó, soço, soço, aparece muitas vezes. Então decorem ela, que significa o verbo salvar, só que aqui está no futuro, né? Certo? Pegaram aí a ideia? Espero que não seja tão difícil aí para vocês. Victo, lavar, filaço, guardar, baptizo, batizar, sozo, salvar. No futuro, vipso, filaxo, baptizo e soço, certo? Vocês acham que acabou? Não! Agora nós vamos ver os verbos contatos. Opa, vamos lá. Lembra que eu falei para você? A, olha lá. A com o, E com o com o, verbo contrato. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. Quando você tem... Ó, vamos lá, vamos com calma. Vamos com calma que é muita regra. Quando você tem isso aqui, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, né? O ômega vai cair, você vai tirar o ômega, certo? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. E aí, no lugar, vai ficar só a raiz. Então, você vai esquecer o ômega, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é esquecer o ômega. Então, vou de novo aqui traçar um risquinho para você esquecer o ômega, tá? Vai ficar só a raiz. Só que a raiz, ao se encontrar com o sigma, olha só o que ele está explicando. Alfa mais sigma. É exatamente o que tem aqui, ó. Alfa mais sigma. O que vai acontecer? Vai haver uma contração desse alfa aqui. Ele vai virar um eta, olha só, e depois um sigma SO. Olha lá o que vai acontecer. Aqui, ó, um epsilon mais um sigma, que é o caso que vai estar aqui, epsilon mais sigma, vai virar um martireço. Olha lá, ele também vai se contrair, olha lá. Tá vendo? Olha aqui, se contraiu. Então, es e um o. Novamente, um o, mas esse vai se alongar para um ômega, pleros vai virar plerosso. Então, basicamente, essa regra não é difícil, uma vez que você só vai ter que decorar o de baixo, né? Porque alfa mais sigma vai virar eta. Epsilon mais sigma vai virar eta. E ômicron com sigma vai virar ômega. Então, basicamente é fácil. Não é uma regra tão difícil. E depois, você só vai precisar alongar a vogal. Então, eta, eta, ômega. Ômega, certo? Agora nós temos em consoante líquida. A consoante líquida é uma outra consoante. A consoante líquida é o L, né? O Mi, o Ni e o Ro. São consoantes consideradas líquidas, ok? Como que funciona? Com essas consoantes vai acontecer uma coisa diferente. Vamos lá. O procedimento é ilustrado no verbo meno. Então vamos lá, o verbo meno, ele termina, meno, né, perdão, meno é o verbo permanecer, ok? Termina com o ni, e o ni é considerado, aqui em cima, como vocês podem ver, uma consoante líquida. Ou nasal também, né? É uma consoante nasal também. Mas assim, ele coloca aqui dentro das regras da líquida, certo? O que acontece? Quando você tem uma consoante líquida, fica difícil de você colocar, por exemplo, o seguinte, ó, fazer isso aqui. Você vai colocar um mi, um epsilon, um ni, e depois você colocar um s. Não dá para fazer isso. Então, o que a regra vai dizer? Você vai colocar, então, um e, a letra E aqui no meio, e depois o S, e depois o ômega. Porque aí vai ficar certo. Aí vai virar meneço. Tá vendo que você colocou um E?
para ajudar na hora da pronúncia. Só que o que que acontece? Olha como que ficou men, es e um o. Só que o que que vai acontecer? Esse sigma vai sair. Esse sigma vai sair. Eu já explico o porquê que isso acontece. Então, na forma que você tem aqui, o sigma sai e vai virar manel. Só que aí eu vou ter um verbo contrato. Olha aí, ó, o que que acontece. E tendo um verbo contrato, eu vou ter que contrair as vogais. Então, aí o que que acontece? As vogais se contraem, vai epsilon com ômega vai virar um outro ômega, né? Na primeira pessoa, o epsilon cai. Lembrando que isso aqui é da primeira pessoa, tá? Primeira pessoa, o epsilon cai, vai virar o ômega, né? E aí, o que que vai acontecer? Você vai corrigir o acento. Em vez de acento agudo, você vai para um acento grave. Acento circunflexo, perdão. Deu para vocês entenderem? Então, eu vou recapitular aqui para vocês pegarem a ideia. Primeiro, verbo manel. Você, então, vai adicionar no futuro. Entre o ni e o ômega, você vai colocar um e, né, o epsilon aqui, e depois o sigma. Só que o sigma vai cair e vai virar o e e o ômega. Essas duas vogais se contraem, vai se transformar nisso aqui e você vai corrigir o acento, vai virar um acento aqui. Agora deixa eu explicar o porquê que isso acontece, tá? Primeiro vai se corrigir o acento, por quê? Porque eu não sei se vocês perceberam, a palavra meno aqui em cima é o verbo no presente. E a palavra meno aqui embaixo é o verbo contraído no futuro. Então, é a mesma palavra. E aí, como é que fica o negócio? Aí, corrigiu-se o acento. No presente, perceba que o acento está aqui, ó. No futuro, o acento vai estar aqui. Olha só que coisa, né? Olha só. E é isso aí. Pegaram aí? Agora deixa eu explicar uma questão do sigma. O sigma é chamado de sigma intervocálico, porque ele fica entre duas vogais. E o que que acontece? Como ele é um sigma que fica entre duas vogais, na evolução da língua, da fala, esse sigma ele tende a ser tirado para facilitar. Porque aí o que que eu tenho? Eu tenho me, ne, so. Eu tenho 3 sílabas. O sigma, ele cai, o e e o o se contraem e vai virar meno. Então ficou 2 sílabas. É mais fácil na hora da pronúncia. O sigma cai, as vogais se contraem e aí fica mais fácil na hora da pronúncia, ok? Então é isso que acontece, não é só aqui, em outros lugares isso vai acontecer também. Então o procedimento é ilustrado da seguinte maneira: meno, que vocês já aprenderam, isso aqui é o futuro da voz ativa, né? Na segunda pessoa vai virar eis, ei, umen, eit, usin. Porque novamente você vai ter que fazer aquelas coisas. Então, vocês pegaram aí a ideia? Então, o que que vai acontecer? No futuro, a terminação do futuro do verbo men, né, meno, é essa aqui. Na voz ativa. Na voz média, a terminação é essa. Agora, por que que muda? Qual é o motivo pelo qual se muda a terminação? Aqui deveria ser omai. Por que que não é omai? Porque essa aqui é uma consoante chamada líquida. E aí, quando se une aqui, vai ter toda essa contração e tal, tal, tal. Então, vai virar menomai. Men. Eita, olha só como alongou a vogal aqui. Umeta, eiste, olha só a diferença. Eite, usi, untai, olha só como que mudou, porque alonga as vogais. Tá bom? Deu para vocês entenderem aí? Então, salvem esse paradigma. O verbo meno significa o verbo permanecer. Ele aparece até com uma quantidade considerável de vezes no Novo Testamento. Ele vai ensinar aqui, ó. Na voz média, ó, ele vai ensinar na voz média. Menomai. O que que acontece? Men, né? Você vai adicionar o es e mais a terminação da voz média. Então, ó, esse aqui é o radical, essa aqui é a terminação e essa aqui é a voz média. Então, o sigma cai, lembra que o sigma cai
E aí vai virar o E e o O, eles se contraem e vai virar menomai. Deu para vocês pegarem? Né? E aí o acento vai ficar um acento circunflexo, né? Bem, e aqui ele vai falar do acento, né? Que o acento no presente é meno e no futuro é meno. Eu já expliquei isso para você. E aqui ele vai dar mais uma exceção. Aqui, a observação número 4, eu já expliquei isso também. É preciso consultar o dicionário para conhecer a forma exata do futuro dos verbos com radicais terminados em consoante líquida. Eu já expliquei, porque há alguns que não seguem essas regras. Há exceções às regras. Okay? Aí ele vai usar o verbo thelo. O verbo thelo, ele aparece muitas vezes no Novo Testamento e ele significa querer, é um desejo. Eu desejo, eu quero, ok? E aí no futuro, o que a gente aprendeu? Isso aqui é uma consoante líquida, né? E aí deveria ser o seguinte: entre o lambda deveria ter um epsilon e um sigma, né? E aí depois isso aqui. Só que aí isso cai, isso aqui se contrai e no caso ia virar novamente o verbo thelo. Novamente a gente ia cair no mesmo verbo, só que com a vogal, com a acentuação aqui, ó. Lembra? Era o que ia acontecer no ômega. A vogal ia cair no ômega. Só que o Lourenço está explicando que não é o que acontece com o verbo thelo. O verbo thelo, o que vai acontecer? Olha só como que é. Ele vai entrar dentro de outra regra, olha lá, ó. Um E e um S. Ele entra dentro da regra dos verbos ali em cima contratos, olha só. Olha só o que aconteceu. Os radicais terminados com vogais breves, A e O, sofrem os alongamentos antes do verbo. Então, lá. Olha só o que vai acontecer. Então, no futuro, é importante que antes de você descobrir se o verbo está ali no futuro, você precisa descobrir o seu radical. Então, o que Lourenço está explicando é o seguinte, tem duas formas para você aprender o futuro. Ou simplesmente você decora tudo, os paradigmas, ou você aprende a formar os paradigmas, que eu acho que é o mais fácil, né? Você aprender a fazer os paradigmas. Porque senão você vai ter que decorar uma lista enorme. Porque assim, uma vez que você aprendeu a fazer, você vai fazer com todos os verbos do futuro. Vai ficar muito mais fácil. Então, alguns saem da regra, mas esses que saem da regra são exceção, e esses você vai descobrir pelo dicionário. Você vai comprar um léxico aí, que eu já recomendei léxicos, inclusive. Você vai comprar um léxico, e o léxico vai te dar o radical, a raiz. E através da raiz você faz a sua exegese, tá? Aqui só mais uma informação importante que ele vai pôr, é que ele vai dizer que o futuro, existe duas formas de expressar o futuro no grego. Ele vai dizer que assim como no português, olha só, observe-se no grego uma tendência semelhante ao português. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, que assim como no português, o grego tem uma forma mais fácil de se referir ao futuro, que é usando o verbo melo, como no caso aqui, hohuios tu anthropo melei pasrin, olha lá. O verbo melei é um verbo auxiliar, olha lá, o verbo auxiliar futuro. Então, na verdade, eu deveria colocar esse verbo pasrem no futuro, só que ele está no infinitivo, notem vocês aqui nessa terminação. E o que indica o tempo futuro é o verbo melo. Olha só que legal. Então é uma forma mais fácil. E ele cita o texto de Mateus 17:12, aonde existe uma forma alternativa de expressar o futuro. Em vez de você usar o futuro com aquele S, porque aqui teria um problema, né? Você teria que colocar o S ali na terminação, tal. Teria que fazer todas aquelas regrinhas. Mas aí você pode colocar o melo, que no caso aqui tá com E, né? Porque tá falando ele vai sofrer, o filho do homem vai sofrer. Quem vai sofrer? Ele, o filho do homem. Então é uma terceira pessoa, por isso que está o E, né? Ali. Então, você pode expressar o futuro também com esse verbo auxiliar. Deu para vocês pegarem aí, que legal também? Então tem essa forma mais fácil, que algumas vezes, e
por várias vezes, na verdade, o verbo melo aparece para facilitar a nossa vida no futuro. E mais uma questão aqui, o futuro do em mim, o verbo ser, serei, serás, né? Esse aqui não tem jeito, esse aqui é só decorar mesmo. Então esse aqui eu não vou falar muita coisa, esse aqui você tira foto, decora, não tem jeito, porque o verbo em mim é o verbo ser, então ele é irregular. Essomai, esse, estai, essometha, essete, essontai. Lembrando que pode ser será ou estará, porque o verbo serve para os dois, estar ou será, tá? E é isso. Bem, é isso, acabou. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Essa aula foi top e espero que vocês tenham aprendido basicamente quase tudo do futuro. Só ficou faltando a voz passiva do futuro. E a gente aprende numa outra aula. Deus abençoe.